a qualidade da imagem não é boa. De 6-5, a CPI do caso PC Farias aprova o relatório do senador Amir Lando. Collor diz à TV argentina que a crise é fruto da efervescência eleitoral no país. Milhares de pessoas estão na frente do Congresso pedindo impeachment. O ministro da Justiça pede para a Câmara votar logo o pedido de impeachment. Marcílio diz que o comunicado dos ministros à nação não significa que eles estão mandando no país no lugar do presidente. Em Brasília, milhares de pessoas acompanharam a votação do relatório da CPI do caso PC Farias desde cedo. A manifestação enche o gramado do Congresso Nacional. De Brasília, fala ao vivo a repórter Juliana Morrone. Juliana. Tem gente protestando há mais de 10 horas aqui na esplanada dos ministérios. Nesse momento, de acordo com informações da Polícia Militar, 60 mil pessoas estão no gramado em frente ao Congresso. Esse gramado tem história, já acolheu várias manifestações políticas, a mais famosa, o movimento pelas diretas já. No palanque, líderes sindicais, vários parlamentares e presidentes de partidos de oposição, PSDB, PPS, o antigo PCB, PST. Neste momento, quem está falando é o presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve fechar a manifestação. Essas manifestações só tendem a aumentar. E o efeito prático delas se faz sentir com a mudança de posição de parlamentares que vinham defendendo o presidente Collor. E as manifestações se estendem por todo o país. Cresce a participação de setores não comprometidos com partidos ou facções, numa demonstração clara que o desejo da população é passar o Brasil a limpo. Depois de quase 3 meses, a CPI do caso PC Farias aprova o relatório final que aponta o envolvimento do presidente Collor com o empresário alagoano. Declaro aberta a 38ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Foi só começar a última sessão da CPI, os oradores do governo e da oposição foram para a tribuna na briga pela declaração de voto. O deputado Vivaldo Barbosa, do PDT, ainda insistiu no pedido do governador Leonel Brizola que as ligações entre a VASP e PC fizessem parte das conclusões do senador Amir Lando. Os governistas tentaram mostrar que o relatório da comissão estava cheio de ilegalidade e voltaram a protestar contra a inclusão do nome do presidente Collor. Veio essa CPI que tinha moldura de ser do PC, mas que no fundo era contra o presidente da República, provocar a comoção no meio da rua para tentar a renúncia do presidente. O deputado Odacir Klein resumiu o pensamento da oposição. Disse que o governo estava mais preocupado em atacar a forma jurídica do relatório do que as conclusões das investigações da CPI. Eu não ouvi ninguém negar aqui de que a remodelação do apartamento do presidente da República em Maceió tenha sido paga pela EPC. Os governistas também perceberam que de nada adiantou a substituição do deputado José Múcio pelo deputado Elísio Curvo. Na última hora, os senadores Raimundo Lira, do PFL, Valmir Campelo, do PTB, e os deputados Aécio Borba, do PDS, e Jonival Lucas, do PDC, abandonaram o barco e declararam que iam votar com a oposição. Durante a sessão aqui no auditório Petrônio Portela, a mesma cena se repetiu. Foi uma sessão política com vários discursos políticos. O líder do PMDB, senador Humberto Lucena, disse que a CPI foi eficaz na apuração dos fatos que o povo precisa saber. Na avaliação do senador, a sociedade passa hoje por um momento de maturidade política. O líder do PMDB ainda lembrou uma frase que foi uma das marcas do TJ Brasil na cobertura da CPI. Vamos passar o Brasil a limpo, como diz o jornalista Boris Casoy. Os governistas ainda viram o senador Elcio Álvares ser aplaudido de pé por todo o auditório ao dizer que era hora do PFL repensar o apoio ao governo. O nosso partido deve se reunir e discutir democraticamente com os seus integrantes da bancada federal na Câmara dos Deputados e da bancada do Senado qual vai ser a verdadeira posição do nosso partido, porque nós não podemos ser contra a verdade, nós não podemos ser contra o povo brasileiro.
Num discurso em tom de despedida, o senador Amir Lando, ao se referir à inclusão do nome do presidente Collor no relatório final, disse que não pôde evitar o inevitável. Eu não posso, de forma nenhuma, negar relação entre pessoas e fatos. Aqui estão as provas materiais que unem Paulo César Farias ao senhor presidente da República. Em precioso detalhe, todos concordamos. É urgente um basta definitivo à corrupção e ao desrespeito do dinheiro público. Agora são 4 horas e 4 minutos e neste exato momento acaba a votação do relatório final aqui na CPI. Por 16 votos a 5, a oposição derrotou o governo e aprovou o relatório do senador Amir Lando. Esse resultado era esperado, mas a diferença a favor do impeachment de Collor surpreendeu. Por mais que os governistas contestem, há fatos, provas, documentos, indícios no relatório que o governo não respondeu. Aliás, é difícil responder. Agora, com base no trabalho da CPI, é que vai ser apresentado pela ABI, pela OAB, o pedido de impeachment, que precisa ser recebido pela Câmara, precisa ser aprovado o recebimento. Para isso, há uma votação. Depois, o julgamento será feito pelo Senado. Basta a Câmara aceitar o pedido, para isso tem todo um trâmite, basta a Câmara aceitar para o presidente ser afastado pelo prazo de 180 dias, enquanto o Senado faz o julgamento. O importante é que isso não pare só aí. Corrupção tem duas pontas, corruptores e corruptos. É inaceitável que alguns parlamentares estão dizendo que determinados empresários que deram dinheiro são vítimas de extorsão de PC Farias. Boa parte do empresariado, uma minoria, aliás, criou e desenvolveu uma cultura de corrupção no Brasil, auferindo com isso vantagens inumeráveis, enquanto boa parte da população passa fome. E neste caso, no atual caso de PC Farias, não é diferente. Um país que aprova um relatório desses, que se dispõe a até afastar o presidente da República, precisa ir até o fim nessa história, colocando na cadeia uma longa história. Empresários corruptos. Em nenhum momento se pretendeu apurar as denúncias contra o senhor PC Farias. Na forma da acusação do senhor Pedro Collor de Mello, na forma daquela acusação contra o senhor PC Farias. O senador Amir Lando fechou a discussão com uma emocionada defesa do seu relatório. O relatório não é um libelo contra ninguém. Rasgai o relatório e eu tenho a certeza que a inocência não brotará jamais. Rasgai o relatório e a verdade permanecerá incólume e imbatível. E antes da decisão, o presidente da CPI, que só votaria em caso de empate, declarou um voto de fé no país. Espero, senhores parlamentares, que nunca mais precisemos realizar trabalho desse tipo. Há razões para supor que a indignação nacional terá consequências positivas. Em precioso detalhe, todos concordamos. La democracia en Brasil llegó para permanecer. A cada denuncia hecha, yo determiné que fueran abiertos los inquéritos de las investigaciones para punir los culpables, duela a quien duela.